A trajetória de José da Bíblia. Do poço ao palácio, José, filho de Jacó e Raquel, é um dos personagens mais emblemáticos do Antigo Testamento. Sua história, rica em emoções, reviravoltas e lições espirituais, começa no capítulo 37 do livro de Gênesis e se estende até o final do livro. José é o penúltimo dos 12 filhos de Jacó e o primeiro filho de Raquel, a esposa amada. Sua trajetória é marcada pela inveja dos irmãos, a descida ao Egito, a ascensão ao poder e a reconciliação familiar, um verdadeiro testemunho da fidelidade de Deus em meio às adversidades. Desde jovem, José demonstrava ser diferente. Jacó o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Fato simbolizado pelo presente de uma túnica colorida, algo que despertou a inveja de seus irmãos. Além disso, José começou a ter sonhos proféticos, nos quais seus irmãos e até seus pais se curvavam diante dele. Ao compartilhar esses sonhos, José inadvertidamente aumentou a raiva dos irmãos, que passaram a vê-lo como alguém arrogante e pretensioso. Movidos pela inveja, os irmãos de José conspiraram contra ele. Inicialmente, planejavam matá-lo, mas acabaram vendendo-o como escravo a uma caravana de ismaelitas que seguia para o Egito para enganar Jacó. Mancharam a túnica de José com sangue de animal e disseram que ele havia sido devorado por uma fera. Jacó ficou inconsolável com a suposta morte do filho amado. No Egito, José foi vendido como escravo a Potifar, um oficial de Faraó e capitão da guarda. Mesmo em uma terra estrangeira e em condição de escravo, José prosperava porque o Senhor era com ele. Ele ganhou a confiança de Potifar e foi colocado como administrador de toda a casa. Porém, a esposa de Potifar tentou seduzir José. Diante da recusa firme do jovem hebreu, ela o acusou falsamente de tentativa de abuso e José foi lançado na prisão. Mais uma vez, José encontrou favor mesmo na adversidade. Na prisão, Deus continuou com ele e o carcereiro acabou confiando a ele a responsabilidade de cuidar dos outros presos. Foi nesse período que José interpretou os sonhos de 2 servos de Faraó, o copeiro e o padeiro, que haviam sido lançados na prisão. As interpretações de José se concretizaram. O copeiro foi restaurado ao cargo, enquanto o padeiro foi executado. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele diante de Faraó, mas ele se esqueceu por 2 longos anos. Quando Faraó teve 2 sonhos perturbadores e nenhum dos seus magos conseguiu interpretá-los, o copeiro finalmente se lembrou de José. Chamado à presença de Faraó, José deixou claro que a interpretação viria de Deus. Ele explicou que os sonhos prediziam 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. Impressionado, Faraó colocou José como governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do reino, encarregado de administrar os recursos durante o tempo de abundância e preparar o povo para a escassez. Durante os anos de fome, o Egito tornou-se o centro de abastecimento de alimentos para diversas nações. Foi assim que os irmãos de José, enviados por Jaco, desceram ao Egito em busca de comida. Eles não reconheceram José. Agora um homem adulto, vestido como um nobre egípcio. José, por sua vez, os reconheceu, mas escolheu não se revelar imediatamente. Em vez disso, testou seus irmãos para verificar se haviam mudado desde o episódio da venda. Após uma série de eventos, incluindo a exigência de que trouxessem Benjamim, o irmão mais novo, e a prisão temporária de Simeão, José viu que seus irmãos estavam arrependidos e que seu pai ainda vivia. Tomado pela emoção, José finalmente se revelou a seus irmãos
em um momento de profunda comoção. Ao perceberem quem ele era, os irmãos temeram represálias. Mas José, com lágrimas nos olhos, disse: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. A história de José culmina na reunião da família no Egito. Jacó e toda a sua casa, menos cerca de 70 pessoas, desceram para habitar em Gósen, uma região fértil. Lá, José cuidou de seu pai e de seus irmãos até o fim da vida de Jacó. Antes de morrer, Jacó abençoou seus filhos e netos, e José prometeu que um dia os israelitas seriam libertos e retornariam à terra prometida. José viveu até os 110 anos, mantendo sua fé firme e deixando instruções para que, quando o povo de Israel saísse do Egito, levassem consigo seus ossos, o que de fato aconteceu séculos depois, na liderança de Moisés. A trajetória de José é um testemunho de que, mesmo quando o mal é tramado contra nós, Deus pode transformar a dor em propósito. Sua história de perdão, fidelidade, resiliência e confiança inabalável no plano divino. Um exemplo eterno de como Deus trabalha mesmo nas circunstâncias mais sombrias para realizar seus propósitos maiores.